Olá, caros amigos, mais uma vez, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, isso dependendo, obviamente, do lugar onde você se encontra neste momento. Nós somos o programa Logos e hoje estamos aqui num lugar privilegiado, como pode ver, esta bela vista da cidade de Luanda, aqui da Marina de Luanda. Pode também ver o contraste entre a nova e a velha construção. E temos o privilégio de estar em companhia do nosso grande amigo, o arquiteto Ilídio Daio. E vamos conversar um bocado sobre as questões relacionadas com o crescimento sustentável, as novas centralidades, a problemática também, se quiçá, tudo o que tem a ver com projetos de urbanização da cidade de Luanda e não só, e da Angola do país. E passo então a apresentá-lo. Arquiteto, viva! Muito bom dia. Muito bom dia e muito obrigado por ter aceitado o meu convite para estar aqui conosco nesta manhã fresca, amena, em que estamos aqui em presença de uma paisagem belíssima, não é? De facto. Queria que de forma um bocado sucinta para que nossos espectadores que nos estão a ver, não só em Angola, em toda a parte do mundo, consigam ter uma ideia do seu perfil, do seu background. Ok. Não, antes de tudo, obrigado também por essa oportunidade. Chamo-me Ilídio Daio, sou arquiteto. Faz precisamente 20 anos que fiz a licenciatura em Lisboa. Certo. Especializei-me em habitação social, é a minha área de paixão. Em Lisboa fez onde, arquitetura? Fiz na técnica de Lisboa. Na técnica de Lisboa. Depois fui para Madrid em 2005, fazer a pós-graduação em habitação social. E em 2012 fiz um curso com o Banco Mundial de Planeamento Urbano Sustentável. Então a minha prática profissional dos últimos 10 anos tem sido vários projetos de habitação social, muitos planos de diretores, o trabalho do plano diretor do Kazenga, Sebizanga e Rangel, né, do gabinete técnico. Em 2016 tive a sorte de ser premiado o primeiro prémio de habitação social da Imogestym, o prémio Cubicos. Então daí vários projetos foram feitos. Infelizmente dos projetos que foram feitos ainda não estão a ser executados, mas temos que ser otimistas e de certeza que as coisas vão acontecer. Sim, que eventualmente um dia vão então materializar-se. Exatamente. Nós temos vivido muitos problemas estão relacionados sobretudo com engarrafamentos, trânsito, a questão das novas centralidades, não é? O que se tem discutido é que essas centralidades foram construídas, mas há uma precariedade no que diz respeito aos serviços, não é? Exatamente. Hospitais, tribunais, escolas, por acaso até existe, não é? Mas na sua ótica como arquiteto, o que é que se poderá fazer futuramente para se corrigir esses males? Pois, até porque o termo centralidade é um termo, hoje não são centralidades, mas num futuro próximo, esperemos que seja próximo, que sejam de facto centralidades no sentido de serem cidades autónomas, certo, que tenham todos os serviços, todos os equipamentos, desde a área de trabalho, lazer e habitação, né, estejam no mesmo território. Ainda as centralidades que temos pelo país, centralidades entre aspas, ainda não são de facto centralidades. E verifica-se esse trânsito frenético, né? As pessoas têm que acordar às 4h30 da manhã para vir para trabalhar para a cidade. Sim. E vice-versa. As pessoas pedem 2 horas para ir para o trabalho e 2 horas para regressar, né? Com os problemas de stress. As soluções têm a ver mesmo com grandes mega projetos de mobilidade urbana. Temos recentemente, né, o projeto do metro de superfície, que oxalá que desta vez vá para frente, porque já tivemos vários projetos de mobilidade, desde o BRT, que depois parou, também já tivemos o metro de superfície também que depois parou. Oxalá que desta vez se concretize. E de facto ajuda. Mas até lá, até a implementação do metro de superfície, e atendendo que grande parte da população de Luanda vive a sul, né, na zona de Benfica, Lado Patriota, Camamas, né, o Quilambas, e afunilam precisamente ou na estrada da Samba ou na estrada do Rocha Pinto, que são as principais vias estruturantes que ligam ao centro. Certo. E que, curiosamente, quem vive na parte sul tem que necessariamente ou passar pela Ponte Molhada, que é um afunilamento, ou na Ponte de Benfica. Quer dizer, que são, principalmente na Ponte Molhada, é um caos terrível o trânsito, tanto de manhã como no período da tarde. Há várias vias terciárias e secundárias, naqueles bairros da Angerê, mesmo na parte de trás do Lar Patriota. Se tivessem, até nem digo asfaltadas, mas se tivessem niveladas e compactadas, poderiam servir de escapatórias para os automobilistas seguirem o seu trajeto. É que as estradas, a Ponte Molhada é um lugar de congestionamento que pode se encontrar
facilmente alternativas. Certo. Mas oxalá, pois, ainda bem que este projeto do método de superfície vai arrancar, deixa ver se se concretize, aí de facto vai ajudar a mobilidade urbana, inclusive até sem descurar o papel importante dos taxistas. Sim. E os cupapatas, mas estes têm que estar bem definidos nas suas rotas. Por exemplo, os cupapatas dentro dos bairros e funcionam aí bem, prestam um excelente serviço de mobilidade dentro dos bairros. Os taxistas, depois do método de superfície, e não só os autocarros, quando aumentarem o número de autocarros de transporte de massa tiver em número suficiente, os taxistas já poderão fazer trajetos mais curtos. Em vez de irem para o centro da cidade, saírem do bairro até ao início das vias estruturantes. Quer dizer, então é tudo articulado, né? Começa nos cupapatas, dos cupapatas para os taxistas, dos taxistas para o... Arquiteto Ilídio, se me permitir, eu acho que esse foi um dos problemas, centrais da questão dos catamarãs. Os catamarãs tiravam as pessoas do centro de Luanda, mas depois chegavam aqui ao porto do... Não, tiravam as pessoas do sul de Luanda, chegando ao porto do Luanda, depois as pessoas não tinham as ligações para Manhanga, enfim, para o Burkina X, por exemplo. Né? Portanto, acha que essa estruturação, essa articulação dos serviços coletivos públicos com os taxistas é de facto importante? Extremamente importante. Isto no fundo tem que ser de facto estudado. Isso está inclusive no plano diretor de Luanda, no PDGL de Luanda, né? Que esta estratégia tem que ser de facto, o grande sistema de mobilidade urbana tem que ser pensado de forma articulada, tanto com o setor privado, né, dos cupapatas, taxistas, como também o setor público. Superfície, autocarros e os catamarãs, né? Eles funcionam como uma rede, um sistema integrado. Como toda a parte do mundo, né? Temos sistemas intermodais, quer dizer, saímos do autocarro, apanhamos o barco e vice-versa. Tem que ser de uma forma articulada. Muito bem. E outra questão está relacionada com a migração. Não sei se pensa que será execuível ou possível de levar então os ministérios, os pontos de emprego, ou seja, desafogar um bocado aqui o centro de Luanda e transportar esses serviços para o sul de Luanda. Perfeitamente. Inclusive, o plano diretor de Luanda está muito bem feito e tem que ser, obviamente há questões pontuais e obviamente tem que ser atualizado, mas está muito bem delineado e indica, na zona do Camama, ali ao lado da cidade universitária, um grande, né, um grande centro cívico, um centro de equipamentos e instituições. E justamente ali o lugar ideal para os ministérios, para alguns equipamentos os tribunais, os notários, os grandes serviços ali, equipamentos públicos. E no fundo é ali um centro gravítico da grande mancha urbana de Luanda e da grande mancha habitacional e ali da parte sul. E está no plano. Só tem que se dar sequência. Sou contra voltar a funilar. E agora, para provocá-lo, qual é a sua opinião sobre esta proposta do novo bairro dos Ministérios aqui na cidade, aqui na Orla Marítima, digamos assim, na Marginal de Luanda? Não, foi uma falha estratégica. Eu sou a favor de uma intervenção a nível do litoral, e temos um potencial litoral, desde a Chicala até a Samba. Temos um potencial e tem que se promover o turismo, a cultura. E é bem-vindo essas parcerias público-privadas, né? Desde o BOT. Aí concordo, mas trazer os bairros dos ministérios aí é que foi a falha do projeto. Quando só estaríamos a congestionar mais Luanda, a funilar mais, a sobrecarregar, tanto em termos de mobilidade como em termos de infraestruturas, o centro já está congestionado. São bairros estes de ministérios que podem perfeitamente existir, mas numa zona mais centralizada. Então, falhou. Não é que o projeto tem pernas para andar, obviamente tem que ser otimizado, né? Neste sentido de, em vez dos bairros ministérios ser lá na zona da Chicala, ser noutro sítio. Mas a parceria em si, eu concordo. Muito bem. E esta nova via que se está agora a criar, que sairá da Samba, acho eu, não é? Exatamente. Uma ponte que ligará até aqui a nova Marginal.
pensa que isso poderá, de certa forma, minimizar o calvário que tem sido a vida dos angolanos, o trânsito, o engarrafamento que há, sobretudo na samba? Vai ajudar de alguma forma, mas é aquilo, quer dizer, não é pelo facto de termos estradas largas, certo, que vamos resolver o problema do trânsito. Às vezes até pode ser ao contrário. Quanto mais estradas mais largas, elas vão funilar em algum sítio. Mas essa percepção que as pessoas pensam que a estrada sendo maior, não é. Ou seja, o engarrafamento diminui. Não é necessariamente não, isso. Tem que ser, não é. Tem que ser o sistema de transporte integrado. Este sim ajuda a mobilidade urbana. Agora, a nova Marginal Sul, sim, ajuda não só a mobilidade, vai passar ali o metro de superfície, certo, vai potencializar toda aquela área costeira para a promoção imobiliária. Sim, é um projeto de grande mais-valia. Mas há um eixo que está também previsto no plano, muito mais importante que este do Sul, que é o eixo que liga desde a zona do Camama, aquela estrada nova, o viaduto que fizeram pelo Vanduna Eloy, né? Onde está o cemitério do Camama, sim, que tem aquele viaduto, continua até o Golfo 1, Golfo 2, vai até ali os Correios, vai até atrás do atual aeroporto. Este eixo, e estamos a falar de uma distância de 6, 7 quilómetros, esse eixo concluído iria ajudar aí de que maneira? Este sim seria o prioritário, né? Que vai dar ali da cidade da Câmara, né? Onde está a tourada. Sim. E que facilmente liga o centro da cidade com a zona periférica. Sim, porque eu uma vez fui ao mercado dos Correios, por uma questão pessoal, do problema do carro, e como não conseguia recuar, então fui indo em frente. E quando dei por mim, comecei a ver o aeroporto. Mas estou no aeroporto, estou perdido, né? Então percebi que de facto aquela via pode ser uma escapatória muito viável para tem potencial, fazer sim, com que as pessoas evitem sim. Os caminhos tradicionais, as sambas e os rochas e isso. Né? Exatamente. Se aquelas vias estivessem asfaltadas e com bom tapete asfáltico, era uma excelente escapatória. Bem. Então são estas. Bem, eu estive no AMBO durante alguns anos e percebi que consegui perceber a lógica, não é? Ou a ideia porque que os portugueses queriam queriam transformar o AMBO na capital de Angola, não é? E um dos pontos foi que, para já, é uma cidade que tem vários acessos, não é? A cidade está construída de forma que faz lembrar um bocado Paris, não é? Várias ligações, várias artérias, várias saídas. E depois também tem a ver com questões também ambientais, não é? Próprias do AMBO, chove muito, é uma zona muito em que há muita precipitação, digamos assim. Mas uma coisa que eu notei é que quando chove, meia hora depois, as estradas estão drenadas, estão secas e não há problema nenhum, não é? Acha que para si seria muito desafiante um dia pensarmos em termos uma outra capital ou estaríamos a recuar? Não, é por aí. O AMBO foi considerado a nova Lisboa. Na altura que surgiram os conceitos de cidade-jardim, o AMBO foi uma réplica, né, de alguns. Foi dentro desse conceito de cidade-jardim, com muito espaço público, muitos parques urbanos, até porque o clima propicia isso. Certo. É excelente e aproveitar o eixo do desenvolvimento, né, do corredor de desenvolvimento do caminho de ferro de Benguela, o AMBO, Cuito, justamente ao longo deste eixo deve sim surgir a nova capital. Se calhar, não digo, a política pode ser Luanda, mas uma capital económica. Um bocado a semelhança do Brasil, né? Exatamente. Brasília, isso, uma capital económica e tem que, de certa forma, apostar, reunir todas as sinergias em termos de investimentos públicos, desde a energia, desde a indústria, desde a agricultura, porque as cidades, é um erro pensar-se que basta construir apenas os edifícios, os prédios, as centralidades que surgem as cidades. Não. As pessoas só vão para as cidades em busca de emprego, em busca de serviços, então, em busca de comida. É justamente aí que tem que se investir primeiro agricultura, indústria, setor primário, setor secundário. E depois vêm os serviços, as bases logísticas. Então, e aquele corredor do Benguela, do eixo de Benguela, tem todas as condições para isso. E justamente ali no AMBO, ali próximo, na possibilidade do AMBO, o AMBO já existe, mas ali na possibilidade do AMBO, para se criar de facto
até para desafogar os centros Luanda e Benguela. Porque Luanda hoje estamos com aproximadamente 10 milhões de habitantes, é uma megalópole. Um terço da população de Angola vive em Luanda, que corresponde se calhar a 0,1% da superfície do país. Quer dizer, não tem como aguentar. As infraestruturas não estão dimensionadas, há uma grande assimetria, né, no país, uma assimetria de distribuição, né, urbana, e agora com a crise financeira e económica, as pessoas tenderão a vir mais para os centros urbanos. Com certeza. Então, a estratégia de se criar uma nova capital e alicerçada, né, nos principais eixos de desenvolvimento, é excelente ideia. Arquiteto, eu tenho uma questão que não posso deixar de lhe colocar, que é a seguinte, e aliás, isso é uma análise que todos nós fazemos. Por que razão é que as obras, entre aspas, coloniais, digamos assim, casas, edifícios foram feitos há 70, 50 anos, parecem-nos ser obras robustas, sólidas, não é? E aquilo se nos primora aos nossos construtores, ou aos estrangeiros, ou aos chineses, ou isso, não é? Quer dizer, há um contraste nítido. Qual é o problema? Uma outra questão está relacionada com estes prédios, esses edifícios que eu lhe falei, que são prédios que deviam, por exemplo, comportar 12 a 15 famílias de pai, mãe e filho, não é? Quer dizer, hoje em dia, numa casa que foi concebida para 4 pessoas, vivem 8, vivem 9, vivem 12, geradores, tanque de água, um anexo no terraço, quer dizer, já temos aqui alguns episódios de prédios que desabaram e tudo, não é? Como é que a gente pode inverter esta situação, este quadro? Pois. Não, há uma... É com capacitação, é capacitação dos técnicos das administrações locais, capacitação principalmente nas áreas técnicas, nas áreas da fiscalização. Há uma gritante falta de fiscalização. Sim. Até porque, pela dimensão dos vários municípios e distritos urbanos, são poucos os técnicos e para além de serem poucos, não têm as capacitações técnicas à altura dos desafios. Os desafios são imensos. Então, desculpa, a vossa classe não é ouvida, porque é assim, não sei, isso, e perdoa-me a minha ignorância, não é? Vocês são arquitetos, vocês, enfim, parto do princípio que têm uma visão muito mais ampla do que a nossa, mas eu penso que as construções devam ser feitas tendo em conta os nossos hábitos e costumes. Exatamente. Dizer, um indivíduo que está habituado a ter o seu quintal, a ter o seu jardim, a ter a sua galinha, o seu gato, o seu cão, não é? Quer dizer, enfiá-lo num apartamento, num T3 no Quilamba, quer dizer, acaba por ser asfixiante, não? Não, tem toda a razão. A classe profissional dos arquitetos, e não só dos engenheiros, mas principalmente dos arquitetos, teve pouco papel, né, nos grandes projetos urbanísticos e habitacionais que nos últimos anos teve pouco papel, até porque também eram projetos chave na mão, encomendados, uns vindos da China, outros vindos do Brasil, e que houve pouca participação dos técnicos, dos arquitetos angolanos. Daí muitos das moradias e apartamentos não se adequarem, há pouca adequação cultural dos hábitos e costumes. Pronto, lá está, obviamente vamos também admitir que apartamentos não se adequarem, há pouca adequação cultural dos hábitos e costumes. Pronto, lá está, obviamente vamos também admitir que houve muita oferta habitacional, até a custos controlados, comparativamente com o mundo. Houve muita oferta habitacional, reduziu de certa forma a demanda, né? Realmente isso é um mérito, mas o papel dos arquitetos angolanos foi pouco tido e achado. E nós temos muito para dar, há muitos jovens arquitetos com potencial que podem de facto criar projetos mais sustentáveis, não só em termos de clima, como na cultura, na economia, né? Até porque nós temos uma esmagadora maioria da população que não conseguem ter acesso às moradias das centralidades e das urbanizações. A acessibilidade financeira destes imóveis está muito aquém dos seus salários. Então entra aí os arquitetos, a criatividade dos arquitetos locais, que melhor sabem dos materiais locais, quais são os materiais locais, que melhor percebem dos hábitos e costumes, e podem perfeitamente criar um modelo de habitação evolutiva, né, na autoconstrução dirigida. Nós podemos assessorar a construção dirigida e criar modelos evolutivos.
à medida do bolso do cidadão. Hoje ele tem quarto, é a sala, amanhã vai ter outro quarto, amanhã vai ampliar a cozinha, ele vai evoluindo a sua moradia. Então, temos vários projetos, vários modelos habitacionais evolutivos, em altura, né? Até 3 pisos. Certo. Mas aí somos nós nós arquitetos angolanos, que melhor conhecemos a realidade concreta. Tudo bem, vieram os projetos, vieram diminuir a demanda habitacional, tudo bem, mas ainda há uma base esmagadora que ainda não tem acesso, que são as classes economicamente mais desfavorecidas. Certo. Aí nós temos essas soluções. Muito bem. Antes de entrarmos nas questões relacionadas com os aspectos ambientais, enfim, os resíduos sólidos urbanos, as questões de águas residuais, nesta construção dirigida, será que já temos autossuficiência para fazer uma construção já com materiais, enfim, pouco poluentes, materiais recicláveis, materiais que são amigos do environment, do ambiente? Um exemplo nítido é a questão dos painéis solares, por exemplo, não é? Quer dizer, as pessoas, se tiver um painel solar, conseguem pelo menos ter 2 lâmpadas à noite acesas, com aquela acumulação de calor, de energia que se fará durante o dia. Acha que isso também poderá ser uma saída? Perfeitamente, perfeitamente. Também os painéis solares convém também estudá-los a melhor forma, porque também requer muita manutenção. Os painéis solares. Mas no que toca, por exemplo, à reciclagem de plásticos, nós temos como plástico toneladas de resíduos plásticos que podem ser perfeitamente reciclados e produzir materiais de acabamentos, seja de mosaicos de plástico. Com plástico? Com plástico. Mosaicos compressados, né? Aquilo vai para uma máquina de compressão e fazem mosaicos. Temos blocos de cimento, pode ser reaproveitado com resíduos. Há muitas demolições que estão sido feitas. Estes resíduos das demolições, o entulho, pode ser perfeitamente reaproveitado para voltar a produzir blocos de cimento. Temos o adobe. O adobe, que é barro, né, e com um bocadinho de cimento. Os blocos de adobe são, para além de sustentáveis, são amigos do ambiente, porque posso prescindir do ar-condicionado, porque ele tem uma inércia térmica muito boa. A absorção. Da absorção e travamento da insolação do sol. Então, o adobe, o bloco de cimento, a reciclagem de plásticos, a madeira, temos muita madeira, bambu, o bordão. Bambu, sim. Então, uma panóplia de materiais locais que podemos dinamizar. Lá está, a revolução urbanística que nós tivemos não foi acompanhada da revolução industrial de pequena escala, com os materiais locais, né? E o emprego, né? Quer dizer, isso que ia trazer emprego. Então, essas indústrias de médio porte, com materiais locais, para além de trazerem emprego, tornam mais sustentáveis até os preços, porque nós estamos a produzir localmente, não estamos a importar os materiais. O que aumenta o preço por metro quadrado das construções são os materiais importados. Se estivermos a produzir localmente, já conseguimos baixar. Até com a ajuda das universidades. Temos a Universidade de Engenharia de Agostinho Neto, temos o Laboratório de Engenharia e outras universidades que já têm soluções de materiais locais estudadas nas suas cadeiras. Trabalhos estes académicos podem perfeitamente serem aproveitados para dinamizar. Muito bem. Engenheiro, nós olhamos para a cidade de Luanda e corrija-me se estiver errado, nós pelo menos sentimos que não há uma lógica paisagística, não é? Quer dizer, temos um prédio que nos parece o Dubai, ou nos parece Nova York, ou até mesmo Paris, porque as cidades hoje em dia estão um bocado homogeneizadas, né? Você vai a Paris ou vai a Londres, não consegue distinguir onde é que está, não é? Há também as marcas, há o prédio, enfim, da Toyota, da Mitsubishi, da Hyundai, não é? Portanto, mas aqui em Angola, quer dizer, o que a gente sente é que por detrás de um prédio de 30 andares, todo espelhado, não é? Está uma zona, quer dizer, que até olhar para baixo, até quase quebrada aos céus, não é? Por outro lado, estas construções, no que diz respeito ao consumo de energia, porque são prédios espelhados, não é? Obviamente, o espelho ou o vidro, quer dizer, a absorção, a acumulação de calor é muito maior, não é? Qual seria a melhor saída para situações como esta da cidade de Luanda?
passaria por atualizar, melhorar o nosso regulamento das edificações urbanas. Porque deveria ser nos regulamentos, não digo proibido, né, porque não se proíbe, mas de tentar impedir ao máximo o uso de vidro exposto. Né? Pode ter vidro, mas há os sistemas de quebra-sol que limitam insulamento direto no vidro. Certo. Isso, aliás, já tivemos vários edifícios desde o tempo, como onde está o Ministério das Obras Públicas, ou o Ministério tem um conjunto chamamos, o nome técnico é brise soleil, são lâminas que travam a insolação direta do sol e que tornam e que também garantem a ventilação natural. Isso já preenchendo o uso do ar-condicionado e minimiza o consumo de energia. Os prédios espelhados que temos hoje, aqui podemos ver aqui atrás, usam um gerador, porque a corrente elétrica, a energia elétrica não é suficiente. Usam não aguentam. Usam geradores 24 sobre 24 horas. Tem custos de gasolina, de gasóleo, custos energéticos elevadíssimos. Quando poderíamos ter sistemas mistos usando a ventilação cruzada, a quebra da insolação, técnicas, mas isso tem que estar em regulamento. Regulamentos muito restritos. A Europa e países da América Latina já estão a usar estes regulamentos, dos amigos do ambiente. Então temos que necessariamente passar para regulamento, né, minimizar a exposição de vidros, a exposição solar, garantir a ventilação cruzada. E temos vários edifícios dos anos 70 que pensavam dessa forma, né? Sim, varandas grandes, abertas, no espaço aberto. As varandas, as brises, os alpendres. Temos que voltar a repensar a nossa arquitetura, mas isso é com o regulamento. Muito bem. Arquiteto, um dado importante aqui tocou de forma singela, espaços verdes e arborização. Outra, isto ainda bem que toca neste aspecto. E falamos do Ambo, cidade de jardim, cidade dos parques. Luanda, os poucos espaços públicos e verdes estão a ser privatizados. Eu cresci na Maianga e joguei futebol, brinquei, a minha infância foi na Zona Verde. Olha, então eu também. Eu vivia ali ao lado da aplicação Ensaio. Aquilo era um prazer, e depois ainda lembro, eu estudava na aplicação Ensaio na pré, ia a pé da Rua da Maianga até a escola. Ainda bebia água, havia aqueles bebedouros na Zona Verde, os repuxos. De facto, naquele tempo, aquela zona verde era verde. Era literalmente verde, sim. Hoje, acho que já lá vão 10 anos, a Zona Verde está privatizado, tem um muro, aquilo está fechado. Não se sabe o que vai acontecer lá, se vai aproveitar o parque, não se sabe. Também o outro parque urbano que nós tínhamos ali no Parque Heróis de Chaves, um parque muito bonito. Também havia um jardim zoológico, na altura ainda tinha alguns animais, no meu tempo ainda, mas foi um antigo jardim zoológico. Mas as crianças, havia as feiras do livro, eram lá nos anos 80. As crianças iam lá brincar, os pais estavam a comprar os livros, as crianças estavam lá nos bailoiços. Havia pintura, as escolas do ensino primário organizavam concurso de pintura, as crianças estavam ali a pintar a sua envolvente. Quer dizer, era o espaço público para as famílias aqui de Luanda, e não só para outras famílias, são espaços de grande importância para a convivência do cidadão, para tornar a questão do civismo, de saber estar na cidade, né? O respeito pelo outro, o respeito e os deveres, né? Os cívicos, é no espaço público, o respeito pelo ambiente, espaço de cidadania. Infelizmente, Luanda, cada vez, e as pessoas vão cortando as árvores, em vez, quer dizer, nas podas, em vez de podar... Nós ainda temos um pulmão em Luanda? Não temos pulmão. É urgente pensarmos em vários espaços verdes e pensar mesmo num parque urbano como toda a cidade tem, quer dizer, Lisboa, Paris, Londres, Nova Iorque, o Central Park, o Ibirapuera, no São Paulo. Temos potencial, inclusive, para criar, ao longo das linhas d'água que temos dentro de Luanda, o rio Cambamba, além do Benfica, o rio do Quifica, no Soró, quer dizer, ao longo das linhas d'água e em algumas lagoas, poucas lagoas que existem,
podemos aproveitar esses recursos já hídricos, né, para tornar em parques urbanos. Mas agora perdoa-me a minha pergunta e com toda inocência. Esta arborização de Luanda, seguiríamos, por exemplo, o modelo, acho que foi na Somália ou no Sudão, que num dia se plantaram 3 milhões de árvores. Teríamos de plantá-las agora, ou também podemos fazer como se fez com essa questão das palmeiras que foram comprar a um preço faraónico, não é? Não, palmeiras... não somente palmeiras, comprar árvores específicas. Exatamente. Para então criarmos aqui um espaço, numa espécie de Monsanto, como é em Portugal, né, que é o pulmão da cidade, seria o pulmão da cidade de Luanda. Sim, as palmeiras foi aquele negócio que toda a gente conhece, certo. Mas atenção, antes de qualquer campanha, né, de arborização, que é bem-vinda, tem que haver antes de um plano, saber onde e como. Mas na sua ótica, tente usar a sua imaginação e indique-me assim 2 por sítios exemplo, que nós pudéssemos de facto transformar aquilo num pulmão da cidade de Luanda. A zona do Rangel, onde temos um problema de nível freático muito alto, principalmente ali na rua da Vaidade, que no fundo é uma linha uma linha d'água, né? É a parte mais baixa do Rangel, onde acumulam as águas. O Rangel sempre teve um nível freático muito alto, até por isso é que havia um cinturão de eucaliptos. E foram, no Rangel, os eucaliptos foram cortados na altura que se fizeram. Os primeiros prédios dos cubanos, os blocos E15, foram aparecendo e cortaram-se os eucaliptos. Daí o nível freático aumentou. Mas lá está, o Rangel, com os eucaliptos ali plantados, e não só acácias, mas eucaliptos, iriam ajudar a estancar o nível freático e termos ali, obviamente iria requerer realojamento, né? Mas hoje as pessoas vivem situações sanitárias no Rangel muito preocupantes. Quando chove, então, aquilo é um Deus nos acuda. O Rangel seria uma oportunidade. Também, outra oportunidade poderia ser na encosta do Miramar. Sim. Foi feito umas obras ali de contenção da encosta. Certo. Ali a encosta do Miramar, aliás, até acho que está previsto mesmo ser ali um parque urbano ao longo das encostas, até a arborização iria ajudar a fazer a contenção da encosta. E no Kazenga, as várias lagoas do Kazenga que existem poderiam ser transformadas em parques urbanos. Ajudaria também na questão da drenagem, porque o Kazenga tem um grande problema, também como o Rangel, mas principalmente o Kazenga é mais grave. É que quando chove, o território é muito plano e argiloso. E há grande dificuldade de escoamento das águas. As águas, quando chovem, as águas atingem quase 1,5 m. Então, com a criação de bolsas verdes, né, ao longo das lagoas, seriam transformadas em parques urbanos, resolveriam 2 problemas em um. Teríamos vários parques urbanos e, ao mesmo tempo, ajudaríamos ao sistema de drenagem das águas pluviais. Muito bem. Arquiteto, estamos a chegar quase ao fim da nossa conversa, mas tenho de perguntar, você sendo arquiteto tem que ser um indivíduo imaginativo, um indivíduo que imagina, que pensa e que visualiza, não é? Se tudo correr bem, se houver uma boa articulação entre vocês arquitetos, engenheiros, construtores civis, governos, parcerias, como é que visualiza, ou que potencial é que essa cidade tem para ser uma cidade moderna, uma cidade sustentável? A cidade são as pessoas. Certo. E a mudança da cidade tem que partir na mudança do próprio cidadão. O cidadão tem que saber, né, dos seus direitos e obrigações. As obrigações e deveres. Então, tem que haver primeiro uma revolução social, uma mudança social do conceito de cidadania, da inclusão, alguns projetos né, de políticas públicas. Sim. A inclusão social, a promoção da participação das pessoas, da comissão de moradores, né, das comunidades. Elas vão se sentir parte integrante destes projetos. Elas, sentindo-se parte integrante do projeto, elas vão participar ativamente e colaborar. Quer dizer, e essa mudança da cidade parte primeiro das pessoas e depois para os projetos, porque nós temos muitos projetos, mas pecam porque não só por falta de participação pública, como também
há alguma desestruturação institucional, quer dizer, o empoderamento das instituições municipais. Estamos a pensar nas futuras autarquias, né? Elas de facto têm que ser autónomas, tem que haver autonomia né, administrativa e principalmente autonomia financeira, porque toda a arrecadação dos investimentos feitos no município tem que ser investidos no município, arrecado no município para reinvestir no próprio município. Isso vai garantir a sustentabilidade dos vários projetos públicos. Muito bem. Mas, enfim, peço desculpa, mas agora relembrei-me de mais duas questões que também não posso deixar de fazê-las porque falei com muitas pessoas e pediram-me que fizesse essas questões. Uma das questões está relacionada com o novo aeroporto, a sua viabilidade e também o antigo aeroporto, as somas avultadas que se vai gastar para a sua reabilitação. Não sei, penso que a soma rondará, não sei se estou a exagerar, 20 milhões ou 200 milhões, não sei, agora não consigo precisar. Mas precisamos mesmo de um novo aeroporto, sim ou não, isso é um facto. Agora, o antigo aeroporto deve ser reabilitado ou devemos destruí-lo e fazer ali uma outra coisa? E depois também quero fazer uma pergunta para fazer uma ligação para terminar, está relacionado com o parque, ou seja, com o largo do Quinaxis. Vocês como arquitetos, é uma coisa que pelo menos a mim partiu o meu coração, não é? Qual é a vossa opinião, se tiveram alguma, se deram algum parceiro ou não, se foram ultrapassados à direita, como diz na gíria? Fomos ultrapassados pela direita, que foi muito rápido. Quando na altura estávamos a criar um movimento para defender o Quinaxis, já a Caterpillar já estava a demolir. Infelizmente. O Quinaxis, existe uma enciclopédia da arquitetura mundial, é um livro enorme, onde falam dos exemplos, né, da arquitetura de todos os países, têm os seus ícones, os seus exemplares, né? E em Angola, dos vários países, em Angola tinha como os ícones de referência, né, da arquitetura a fortaleza, como estamos a ver aqui, a fortaleza São Miguel. Já estamos a perder a vista, como podem ver, as torres já estão a tapar, os shoppings já estão a tapar. É verdade. A fortaleza e o Quinaxis. O Quinaxis é dos melhores exemplos da arquitetura moderna, do movimento moderno, do arquiteto Vasco Vieira da Costa, e que o próprio Oscar Niemeyer, quando viu o projeto, disse: isso é um excelente projeto, e ele quis vir a Angola para conhecer o mercado de Quinaxis. É uma referência, é uma pena que perdemos este exemplar. Eu até seria mais, eu acho que lançava o desafio para reconstruí-lo. O Quinaxis? Reconstruir. As plantas estão aí. Seria. Mas o estado em que se encontra. É fazer um clone. Já não é irreversível. Ou reconstruir. Agora, o que está lá, as torres estão lá, é aquilo. A cidade não está preparada para receber aquela tamanha envergadura de densidade. O que se vê nessa superfície, a pessoa não tem a dimensão que está por baixo. Aquilo tem várias caves, tem vários pisos, é muita densidade de construção para. Destruir-se uma obra-prima para se construir agora é um elefante branco, né? Que já lá vão quase 10 anos que estamos perto disso. Esqueleto. Do novo aeroporto, sim, de facto havia necessidade de novo aeroporto. Né? Até porque Luanda, pensando, né, os objetivos de longo prazo, Luanda poderá ser um hub, tipo exemplo da Addis Abeba ou Johannesburg, ser um hub de transição, né, dos voos da América Latina para a Ásia. Sim. Ser uma plataforma, um ponto de saída. E também é um país, quer dizer, que geograficamente temos essa sorte que estamos a 7 horas para todos os pontos do mundo. Pontos do mundo. Então, Europa, exatamente, e é estratégico. Latina, sim, estratégico, sim. Agora, poderia ser feito conforme foi feito no Oliva Tambo na Addis Abeba. Oliva Tambo na África Sul. Da Addis Abeba tem outro nome. Da Addis Abeba foi feito de forma modular. Para que nos percebam forma modular o quê? Para os nossos amigos nos perceberem. Forma modular é isto, face a demanda e as necessidades de hoje, né? Vamos falar de 5 milhões de passageiros dia ou ano. Para as demandas de hoje, concebo o projeto em 3 fases, sim, mas vou executar apenas uma fase. Faço uma fase para a demanda atual nos próximos 3, 4 anos. Sim. Depois vamos ver o movimento, o fluxo. Então vou indo construindo a segunda fase, progressivamente. No caso do Luanda foi feito as 3 fases todas, porque aquilo foi um monstro. É a questão da megalomania. É super dimensionado e que depois, quando daqui, oxalá que em 2022 finalize,
Mas a dimensão do novo aeroporto não vamos poder usá-lo todo na sua dimensão, porque não vamos ter voos para a dimensão do novo. É uma grande infraestrutura. E lá está, aquilo não é só o aeroporto, é uma cidade logística, é a cidade aeroportuária. Claro. Então, aquilo poderia ser pensado de forma faseada, né? Pensar no seu todo, mas de execução faseada. Hoje a demanda é esta, então vou fazer esta parte. E assim sucessivamente. Um outro exemplo vivo são os estádios de futebol construídos por Ocana, não é? Epa, isto hoje estão aí, quer dizer, é uma lástima. Dói-me o coração. Com uma autodegradação, não é? Dói-me o coração pensar. E são excelentes projetos, atenção. O estádio aqui do 11 de novembro. Sim. É um excelente projeto. O Ombaca também de Benguela. Excelente projeto. Mas agora fizeram um pavilhão multiuso ali do Quilamba, que poderia estar do lado oposto, ao lado do 11 de novembro. Íamos criar uma vila olímpica. Temos o 11 de novembro, temos o pavilhão multiusos, poderíamos ter uma piscina olímpica, poderíamos ter um campo de treinos, um parque urbano, tipo Jamor, tipo outra, quer dizer, temos uma vila olímpica, complexo desportivo, escolas de formação, ali tudo concentrado. Agora temos o grande problema dos vários projetos que nós, tanto de engenharia como de arquitetura, é que nós dispersamos vários projetos. Temos projetos bons, mas de forma dispersa. Isso denota alguma falta de planeamento, né? Aliás, até porque o conceito de planeamento é recente. Hoje, nos últimos anos, é que se vai se falando de planeamento. Certo. Porque antes de qualquer construção, tem que haver uma planificação prévia. E essa planificação que não houve, e fomos fazendo vários projetos de forma desagregada, não integrada. Tapa furos, não é? Depois, tudo bem, faz uma espécie de show-off, quer dizer, depois não temos os retornos que deveríamos ter, né? Até porque são os bens sociais, sim, claro. Poderiam ser mais otimizados. Esta conversa teria de ser muito mais alongada, aliás é a primeira de muitas conversas. Muito obrigado pelas suas contribuições. Nós gostamos bastante e ficamos aqui esclarecidos cabalmente com os aspectos que foram aqui apontados pelo senhor arquiteto Ilídio Daio. Nós voltaremos numa outra ocasião, continuando a falar então da cidade de Luanda, que enfim apresenta bastantes problemas, mas como aqui indicou o nosso arquiteto, é execuível e os problemas têm solução. Eu sou Orlando Napoleão e voltarei numa próxima oportunidade e vou deixá-los então a continuar a deslumbrar esta bela vista da nossa cidade de Luanda. Bom dia e até a próxima. Bom dia. Um abraço.